Retornando aqui com a nossa chamada de vídeo hoje, live, através do nosso perfil no Instagram, para conversar um pouco sobre a violência contra a mulher. E hoje a gente vai conversar com a professora Rosa Araújo, que é uma das facilitadoras do curso de multiplicadoras de informação. E essa ação é uma ação do Grupo Brasileiro de Promoção à Cidadania, GLOS LGBT de Picos, e tem o apoio do Instituto PHI e do Movimento Bem Maior. E nós vamos hoje conversar com a nossa professora Rosa, que ela é uma das mais empoderadas na luta pelo direito de todas as pessoas no nosso Brasil. Gente, eu já aceitei, agora vamos ver se agora dá certo, né? Se não dá certo, a gente vai adiar a live, como eu disse na tentativa anterior. Olá, professora, apareceu belíssima, tá Olá. linda. Gente, como eu disse para vocês, é um projeto que visa a combater e diminuir o sofrimento das mulheres na região de Picos, e combate o racismo, promovendo o direito e qualificando as mulheres para saberem lutar pelos seus direitos e identificar algumas situações de violência. Então, eu vou de imediato, como eu disse, o projeto é um projeto do GLOS LGBT de Picos, em parceria com o Instituto PHI e com o Movimento Bem Maior. E o nosso objetivo hoje dessa live é escutar da professora Rosa, que é uma das facilitadoras do projeto. Inclusive, ela foi escolhida por ser, acho que, a mais veemente liderança de direitos de todas as pessoas aqui na nossa região de Picos. E no Brasil, né, porque ela participa de tudo, ela viaja muito, ela vai participar dos congressos, ela participa no estado, em outros estados, no Brasil afora e, quem sabe, mundo afora. Então, vou passar um pouquinho para a professora Rosa se apresentar, fazer a sua apresentação. Professora Rosa, agora a oportunidade é tua de se apresentar. Pois não, muito obrigada. Eu sou Rosa Araújo, sou assistente social desde 1984, formada pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e como você mencionou muito bem, sou militante de direitos humanos há bastante tempo, né? Desde a época da faculdade. E esse projeto que eu estou participando, eu fui selecionada junto com a outra oficineira, e com sua ajuda, com sua condução, que é uma mulher muito experiente em todos os sentidos relacionados aos direitos humanos, já nos conhecemos desde 2007, ele me encanta muito, esse projeto, né? Principalmente pela questão da educação. Ficou muito bem claro aqui, desde a nossa primeira reunião, que a nossa preocupação maior, o nosso foco seria a educação. A educação de um modo geral, a educação social, a educação como um todo. É o único parâmetro, é o único mecanismo que nos possibilita quebrar, destruir, desconstruir, possivelmente esses paradigmas relacionados ao machismo, ao sexismo, à misoginia e também à transfobia. Então, me encanta muito palestrar, estar nas cidades. E agora, pela primeira vez, é um momento único, ímpar, participando de uma live, né? Que até agora tenho participado das lives do lado de cá, né? E agora estou aqui junto com você. É uma alegria, é uma honra. Gostaria de poder, de alguma forma, participar e contribuir da melhor forma possível, esclarecer sobre a questão da violência, sobre as formas mais conhecidas. Principalmente, eu vou destacar e ressaltar aqui duas formas que são deixadas de lado e muitas vezes não são definidas nem consideradas, que são importantíssimas, que é a violência psicológica e a violência social. Eu gostaria de, ao final de tudo, endossar ainda mais essas duas, porque principalmente a psicológica, que é a chamada violência silenciosa, que ela tem trazido muitas consequências nefastas para as mulheres e ela não é percebida como tal, né? De um modo geral. Às vezes é perseguida como ciúme, como cuidado, como zelo e nunca como violência. A própria mulher que é vitimada, ela não se apercebe, ela não compreende isso. Então,
quando nós estamos nas oficinas presenciais, nós estivemos em todas as cidades que nós fomos, sempre tem alguém que vem mencionar depois, pós-oficina, conversar e dizer que nunca tinha pensado e raciocinado e visto a questão da forma como foi colocada ali. Que até então não imaginava que aquilo que acontecia com ela, na sua área privada, no seio da família, poderia ser considerado como violência psicológica. Então, eu acho super importante essa questão, me encanta muito esse projeto. Eu faço com a alma, faço com o coração. Estava sentindo saudades, né? Se sentindo saudosista e nostálgica em relação às nossas viagens, às nossas oficinas, o contato face a face com as pessoas, com as nossas possíveis multiplicadoras. Assim, professora Rosa, na verdade, a vida, eu acompanho a sua vida já há alguns tempos, né? A gente se conhece desde 2006, já é um bom tempo, nós já estamos em 2020, e assim, eu acho que a sua trajetória na Terra é realmente quebrar paradigmas, porque a primeira parada LGBT de Picos, lá estava a senhora ajudando a carregar a bandeira, foi o paradigma quebrado também, com certeza. Depois, acampou a luta pelos direitos, porque não precisa ser trans para lutar pelo direito das trans. Depois, acampou a luta pelo direito das trans como mulheres, inserida nas plataformas de todas as mulheres. Mais um paradigma quebrado, dentre outros. E agora o paradigma de falar com as pessoas aqui pela telinha, ao vivo, e dizer para as pessoas que estamos isoladas, estamos distantes, mas, porém, não atentas. Continuamos preocupadas com a questão da violência que aflige alarmantemente as mulheres, as pessoas pretas e as pessoas LGBT. E é uma forma da gente dizer que nós estamos atentos e atentas, e não vamos deixar que isso passe despercebido. Aí, professora Rosa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho antes de assim, que já fale e posteriormente já entre nos dois tópicos que foram selecionados para que a senhora falasse, mas falasse um pouco de que forma essa violência, o que essa violência doméstica, o que ela provoca da mulher, no que ela, não só a violência física, mas no que ela produz de ruim para essa mulher agredida, ou que seja verbalmente, ou que seja de violência física, mas independente da fala de psicológica, que é uma das mais piores, mas que fale também de comportamentos reais. A senhora pode, inclusive, nessa fala, exemplificar alguma coisa que a senhora tenha vivido ou que tenha presenciado. Eu acho importante isso. Nós temos 55 minutos para falar. Na verdade, eu não sei se a gente vai durar 55 minutos na live, mas o Instagram libera 1 hora para cada live. Mas eu acho que a senhora pode muito bem discorrer sobre os temas que muito bem entender, porque todos eles do seu conhecimento e traz eles com muita maestria. Eu achei importante da sua escolha de 2 tópicos, por quê? Porque nós vamos ter outras lives e tem outros tópicos dentro das suas aulas que a senhora apresenta nos municípios no projeto e que posteriormente virão nas próximas aulas. Então, a palavra é tua, professora. Pois não, muito obrigada. Assim, eu gostaria de pontuar essa questão que você mencionou ainda há pouco. Eu estou no limiar da terceira idade e eu estou em confinamento, isolamento social e situação de distanciamento social desde o dia 19 de março. Então, essa questão da pandemia, ela trouxe um agravamento, porque ela possibilita o confinamento da mulher vitimada e do agressor, né? Então, já é um ponto a mais para se estudar, para se verificar, para se refletir o que fazer e como ajudar essa mulher. Porque esse homem não está mais saindo para trabalhar, está ficando mais tempo em casa.
E nós sabemos que a pandemia nos trouxe uma série de consequências. Trouxe a questão sanitária, trouxe a questão do desemprego, da necessidade de subsistência dentro de casa, se você tem filhos pequenos, para alimentá-los. Tem todo um combo, uma série, um conjunto de dificuldades que torna o relacionamento ainda mais conflitante. Então, você mencionou uma questão importantíssima, e nesse momento aí é que nós nos dizemos, nos sentimos, nos comportamos como pessoas preocupadas em promover uma cultura de paz, temos que estar atentos, mesmo distantes em casa, como você, como eu estou em casa, você está em casa, você também está muito preocupada com sua saúde, você também, eu sei que você está em casa, está se cuidando. Então, existem 1000 formas da gente continuar cuidando à distância e em unidade, praticando a sororidade com essas possíveis vítimas, né? Nós sabemos muito bem que a pessoa que está em casa e que ela sofre agressões diárias, ela tem uma dificuldade imensa de levar isso para a família, de levar isso para terceiros, para outras pessoas. E até ela pedir, ela ter a possibilidade, a condição, ela compreender o que está acontecendo. E até ela pedir socorro, help, ela leva um tempo, né? Nós sabemos disso. Eu acompanhei na reabilitação, onde eu trabalhei durante 10 anos, muitas mulheres vitimadas. Eu acompanhei uma durante um ano que recebeu 5 tiros quando estava dormindo na noite de Natal. E essa questão, ela é séria. A mulher leva de 3, 4, 5 a 6 anos, né? Não sou eu que digo, são pessoas que pesquisam, para compreender e entender o que está acontecendo com ela, até ela começar a lançar o... Como é difícil esse processo. Agora, você imagine da família está obrigatoriamente reunida diariamente, imposta por leis, por decretos de uma cidade, de um país ou de um estado, que seja. Tudo isso se torna maior, ganha uma proporção bem maior, né? Então, assim, eu tenho visto várias situações agora, acompanhado de longe, e de coração apertado. Mas nós sabemos que quando tudo isso não vai passar, mas quando diminuir e for amenizado, nós vamos retornar e vamos dar continuidade a todo esse trabalho, luta e resistência, sempre, empatia e sororidade. Então, assim, seguindo aquele nosso esquema anterior, eu estudei bastante ontem à noite, tornei a olhar o material, conversei comigo mesmo, tentei colocar alguns pontos importantes. Você me disse que a gente tem algum tempo, mas mesmo assim nós não podemos cansar as pessoas que estão aí do outro lado nos acompanhando. Então, eu pontuei algumas coisas que eu considero importantes. Que o nosso material da oficina, que foi construído por todos nós juntos, ele é muito rico, rico demais, em informação, em densidade, mas nós temos que enxugar para que a pessoa que está nos assistindo possa compreender. E temos que ser pedagógicas, didáticas, né? Temos que falar a língua de quem está nos ouvindo, quem está agora nos assistindo. Então, assim, eu gostaria de começar falando sobre um conceito que você sempre coloca e você pede uma parte antes da minha fala, que é a questão da mulher cis e da mulher trans. É importante deixar bem claro, para quem ainda não tem esse conceito muito claro, né? Então, essa questão toda, esse projeto, esse foco abarca tanto a mulher cis como a mulher trans, né? Que fique bem claro isso, a mulher cis, a mulher hétero e a mulher trans, elas são beneficiadas, essas benesses dizem respeito a ambas. Que isso fique bem claro desde o princípio. Você sempre coloca nas nossas falas que temos que esclarecer isso. Ambas, elas devem ser o foco de todo esse trabalho. Então, gostaria de falar sobre onde está assentado essa violência, onde está assentada. Qual é a base dela? Você colocou muito bem. Você quer
depoimentos e falas coerentes com a realidade, nada teórica, né? Que possa ser colocado no dia a dia, que a mulher possa se ver, né? Possa se espelhar, compreender, olha, isso acontece comigo, isso aconteceu comigo. Então, nós temos basicamente uma sociedade patriarcalista que ainda hoje sobrevive. E alguns conceitos e alguns valores que embasam essa sociedade continuam sendo reproduzidos no dia a dia dentro da família. Tipo aquela muito comum que nós conhecemos. O menino, o rapazinho, filho do homem, pode tudo. A mocinha, a filha mulher, não pode nada, né? Então, alimentado por esse patriarcalismo, nós temos o sexismo, a misoginia, o machismo e a transfobia. Então, não podemos começar a trabalhar, a tratar a questão das modalidades da violência prevista na Lei Maria da Penha, sem ter um pouco de compreensão do que são essas bases que já deveriam, né, diga-se de passagem, ser desconstruída há bastante tempo, mas que ainda persistem na sociedade atual. O sexismo, a misoginia, o machismo e a transfobia, elas estão na base dessa postura de violência contra a mulher, de considerar a mulher como objeto, de considerar a mulher como um ser que não pensa, que não tem capacidade, que não tem valor, que deve ser monitorada, protegida e conduzida pelo companheiro ou pela companheira. Então, são posturas e valores que são reproduzidos e perpetuados na própria família, né? Nós sabemos que a família, ela é a base de praticamente tudo, né? Tudo. Na família nós temos apoio, deveríamos ter apoio, ter carinho, ter amor, ter nossa subsistência assegurada, mas temos que levar em consideração os nossos arranjos familiares. E aquela família tradicional que nós conhecemos, pai, mãe e filhos, ela evoluiu, né? Ela se modificou, e hoje nós temos muitos e muitos arranjos familiares que devem ser considerados, devem ser respeitados. Então, pergunta que não quer calar: como mudar esse quadro tão alarmante contra a mulher? Se no momento atual, como muitos anos atrás, ainda persiste a ideia de que a mulher é um objeto, uma coisa que pode ser manipulada, utilizada pelo homem ou pela sua companheira, ou pelo seu companheiro, da maneira que ele quiser, e que ele, inclusive, pode dispor da vida dela, que é a maior de todas as violências que nós vamos falar no finalzinho, que é o feminicídio, né? Então, a pergunta é sempre essa, ela nos aflige: como mudar esse quadro tão alarmante? E é onde entra o nosso projeto. Com a educação, vamos vencer a misoginia, o sexismo e o feminicídio. Nós apostamos em quê? Na mudança de pensamento e na mudança de comportamento e de postura através de quê? Através da educação. A educação no seu sentido mais amplo. Educação no sentido de se modificar para ser uma pessoa melhor, né? Mais ativa, uma pessoa mais propositiva, uma pessoa preocupada com o coletivo, não apenas com você. Então, acreditamos que seja através da educação que vamos desconstruir os paradigmas e posturas arcaicas. Por isso, nosso projeto tem esse título. À primeira vista, quando estive com você na primeira reunião, no primeiro material que eu recebi, eu confesso a você que eu achei a proposta muito ousada, né? Como conseguir, em oficinas presenciais, incutir e levar ao conhecimento das possíveis multiplicadoras um tema tão sério, tão importante e tão abrangente, né? Porque se a gente for discutir esse tema, nós levaremos dias, meses e anos, porque ele tem muitos, muitos desdobramentos. Mas como nós não temos essa possibilidade, nós temos que nos focar e nos preocupar com o que nós consideramos de extrema importância. O que é que nós consideramos de extrema importância? Que, primeiramente, que as mulheres compreendam, tenham acesso, possam entender que nós temos legalmente dispositivos para cuidar de nós mesmos, da nossa segurança.
que visam coibir essa violência familiar e doméstica contra a mulher. É interessante, Giovana, e para quem está nos assistindo, que desde que eu comecei a trabalhar com isso, lá no CRAS da Morada do Sol, em 2007, eu convidava para as reuniões as mulheres e seus companheiros. E eles não vinham, né? Vinha a mulher sozinha. E se cunhou, desde aquela época, uma alcunha pejorativa. Maria da Penha para Maria Feia, né? E isso, de certa forma, nos entristece, né? Transformar uma lei tão importante, tão séria como essa, numa charada, né? Quase uma piada, né? Mas, infelizmente, isso acontecia. E a Lei Maria da Penha ainda hoje é desconhecida por algumas pessoas. Ela é a Lei 11.340 de 2006, que agora, no dia 7 de agosto, vai completar 14 anos de existência. E para a tristeza de pessoas como eu, que palestram, que participam desses eventos, tem pessoas que ainda não conhecem a lei. Nunca estiveram diante dela, não sabem do que ela trata e que, pior ainda, tem uma ideia errônea sobre ela. Diz que é para proteger mulheres, que as mulheres utilizam como mecanismo de punição para os maridos. Nós sabemos que não é assim. Ela visa o amparo da mulher no âmbito privado, mas também no âmbito da sociedade. E a Maria da Penha é um ícone, né? Ela é uma guerreira, ela é uma lutadora que passou anos, só por si só pela luta dela, ela já embeleza, já enriquece a lei como ninguém. E essa homenagem dada a ela foi muito merecida, muito importante. Quem lê sobre a Maria da Penha e vai se aprofundar sobre a vida dela, ela tem um livro, ela tem uma fundação em Fortaleza, perdão, você fica simplesmente apaixonado. E quando nós estivemos, não sei se você lembra, em 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que nós fomos em 13 pessoas, você foi na frente e eu fui no ônibus, nós passamos 6 dias, foi um divisor de águas na minha vida. Acho que se eu tivesse morrido lá, ou após a viagem, teria morrido pela overdose de conhecimento. 91 países estavam lá. Eu tive a honra de conhecer pessoalmente a Maria da Penha, numa oficina que ela ofertou, né, disputadíssima, né? Não consegui, infelizmente, fazer uma foto com ela, porque o assédio era muito grande. O Eduardo conseguiu uma foto com ela, eu não consegui. Fiquei triste porque não consegui chegar perto dela. Mas, assim, ela me inspira e ela me representa, e a história dela é uma história de vida de exemplos. Então, para falar sobre essas modalidades, temos que nos amparar na lei, porque é a lei quem determina. É a lei quem diz que as formas mais conhecidas de violência são a física, a psicológica, a financeira, a patrimonial, a moral, a sexual, a social e a obstétrica, né? E aí tem pessoas que ainda hoje dizem, mas ele nem bate nela. Onde é que está a violência contra a mulher? Porque imagina que violência se reduz apenas à modalidade da violência física. E aí, lá no início da minha fala, eu disse para você que ia fazer um adendo e ia chamar a atenção sobre a psicológica. Por quê? Porque a psicológica acontece no privado sem que ninguém saiba. Nem as pessoas mais próximas, às vezes, não tomam conhecimento. E ela é diária, ela é dia por dia, começando das pequenas coisas, começando de pequenos gestos, pequenos comentários que vão minando a autoestima da mulher, que vão provocando a médio e a longo prazo adoecimento psicológico. Essa mulher termina entrando em depressão, e nós já tivemos alguns casos na reabilitação que ela tenta o suicídio, né? É um risco muito grande a ideação suicida, de buscar no suicídio uma forma de se libertar daquele relacionamento tóxico, da chamada masculinidade tóxica, que é aquele homem
que tem todo esse aparato, e diga-se de passagem, não precisa necessariamente ser um homem, não se aplica. Um homem de estudo, ignorante, ou da roça, ou trabalhador braçal, não. Esse homem, com essa postura, ele está em todas as camadas sociais, e ele pode ser um PhD, ele pode ser um médico, ele pode ser um engenheiro, né? Ele pode ser uma pessoa religiosa que frequenta a igreja, né? Mas na vida privada ele tem um comportamento que leva a família, a mulher, e a família, por tabela, leva o filho, a família, ao adoecimento psicológico. E esse adoecimento psicológico, ele vai se intensificando a ponto de que essa mulher desenvolva a ideação de suicídio. Eu estive na Federal há 2 anos atrás fazendo um curso de prevenção e pós-venção durante 3 dias. Fiquei altamente impactada. E foi aí que eu tomei certeza, que eu tive condição de me colocar nesse sentido, de compreender como a violência psicológica, que é chamada de violência silenciosa, que acontece no dia a dia, no seio da família, pode levar à destruição psicológica de uma mulher e ao suicídio, né? E pode adoecer essa mulher e todo o entorno ao redor, toda a sua família. Adoece o pai dessa mulher, a mãe dessa mulher, os filhos, os irmãos, que muitas vezes se sentem incapazes de fazer algo por ela. Para que possam fazer algo por ela, precisam entender o que está acontecendo, né? É aí onde entra a formação, a importância da formação, o esclarecimento, da leitura. Aí é por esse viés que essa oficina me encanta tanto, porque ela nos possibilita conversar e dialogar com essas pessoas sobre essa questão. E muitas vezes é tabu, né? É um tabu. Ah, isso é só entre eles dois, né? E aquela velha frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é de fórum íntimo, diz respeito a eles dois. Não é verdade, né? Não é de fórum íntimo. Quando uma mulher é maltratada, essa situação ela é coletiva, ela é real, ela é verdadeira, ela é social, ela é familiar, ela não é de fórum íntimo. Quando você maltrata uma mulher e perpetua esses maus tratos por tempo indeterminado, que muitas vezes eu conheci uma senhora, eu cuidei de uma senhora, que desde o namoro ele batia nela. E ela só se libertou dele quando ele faleceu. Ele se acamou e ela cuidou dele. Ela nunca teve apoio da família e nunca conseguiu se libertar. Ele começou a maltratá-la desde o namoro. E pela vida fora, ele envelheceu maltratando, teve filhos, construiu uma família. E a liberdade, ela disse a mim que a liberdade só veio depois, pós-falecimento e óbito dele. Você imagina uma mulher chegar à terceira idade sendo maltratada. Quando eu a conheci, que eu cuidei dela, ela estava com o rosto machucado. Machucar o rosto de uma mulher com socos é uma atitude emblemática de destruir, né? De tentar destruir ou tentar apagar o que ela tem de mais bonito, que são o quê? Os olhos, a feição, a face, né? Você já observa isso quando você cuida de pessoas que sofrem violência física. A primeira coisa que você observa, o rosto está maltratado, né? Às vezes o agressor tem requinte de crueldade, machuca outras partes do corpo, íntimos, mas ele tem uma preocupação em atingir principalmente a face, né? Principalmente se a mulher for muito bonita. Se ela tiver um semblante, uma face muito bonita. E aí ele se sente o proprietário, ele tem um ciúme doentio, e ele tem um comportamento tóxico, e ele tenta emblematicamente destruir a beleza que ela aparenta para as outras pessoas no dia a dia, que podem atrair as outras pessoas, podem torná-la atraente. Então, é emblemática essa questão do soco no olho, no rosto, na face. Então, eu chamaria a atenção, todas são importantes. E é importante também dizer, Giovana, que às vezes, nós encontramos um combo completo, né? Quase completo,
de violência num único caso. Quando eu acompanhava e ajudava a Maria da Penha, que nós temos aqui o núcleo, no quarto andar do fórum, eu cheguei a conhecer casos... Alexandra, a bateria. Eu cheguei a conhecer casos que a mulher tinha praticamente passado por, basicamente, todos os tipos de violências que estão aqui colocadas na Lei Maria da Penha. Infelizmente. Chegando até o feminicídio. Você está falando, né, Giovana? Que aqui em Pico nós temos já, há bastante tempo, casos e mais casos de feminicídio. Né? Nós já temos uma relação, né, absurda de feminicídios aqui em Pico, que não são tratados como tal, infelizmente, mas que têm todas as características. Você sabe disso, você está a par de tudo. Há bastante tempo atrás, nós fizemos uma homenagem e entramos numa missa com cruzes, cada uma de nós com uma cruz, referente a, menos eu na tribuna, fazendo a relação dessas pessoas, mencionando. Eu fiz um pequeno histórico de cada uma. E cada pessoa que eu mencionava, eu dizia quem era, a idade e como tinha sido o assassinato dela, e entrava uma pessoa na catedral com uma cruz. Nós fizemos uma homenagem. Foi a forma que nós achamos, na época, dar visibilidade à situação. Uma delas, inclusive, muito jovem, foi assassinada aqui na rua onde eu moro, 11 horas da manhã, dentro de um carro. A mãe dela mora aqui na rua atrás da minha casa. Foi um crime inesquecível. Ele teve a ousadia de assassiná-la dentro do carro, às 11 horas da manhã, aqui em frente, bem na esquina daqui, dessa São Vicente com a Rua do Cruzeiro, pura e simplesmente, ela disse não. Ela tentou fugir do relacionamento abusivo. Ela disse não e retornou para a casa da mãe. E aí ele assediou essa mulher durante anos, durante meses, e ela dizendo não, não voltou. E aí ele fez uma armadilha e a convenceu. E ela veio e ele assassinou ela aqui na Rua do Cruzeiro. De uma forma, assim, ousada, baixa, vil, covarde. Ele deixou ela dentro do carro, fechou tudo e foi embora. Dentro do próprio carro dele. Então, eu estou mencionando isso, que você colocou lá no início, para fazermos um link, a ligação entre a teoria e a realidade. Então, o feminicídio é uma realidade triste, dolorosa, verdadeira, não é invenção de novela, não é ficção. E o Piauí, ele está de parabéns, porque ele já saiu na frente há bastante tempo, desde 2015, no combate ao feminicídio. E o feminicídio, ele não acontece do dia para a noite, ele é uma escalada. O próprio projeto fala sobre isso, né? Tem um momento que a gente fala sobre isso nas nossas oficinas, que é uma escalada de violência que se inicia com pequenos gestos e que culmina com um possível feminicídio. Então, olha a importância de um projeto como esse, né? De desmistificar, de demonstrar, de colocar, de fazer, de gerar uma reflexão maior, de quebrar esse tabu de que violência não pode ser discutida, a violência contra a mulher, principalmente a familiar e a doméstica, não pode ser discutida por outras pessoas. Claro que sim. Precisa ser discutida, porque essa mulher não pode sair desse relacionamento abusivo sem o apoio de outras pessoas, sem o apoio da família, sem o apoio de profissionais. Para isso existe o Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha, em Picos, com 2 assistentes sociais, 2 psicólogas. Para isso existem 2 centros de reabilitação. Para isso existe o Sanvit, em Picos, no Hospital Regional, que foi uma luta muito grande até conseguirmos. Para isso existe o GANV, para isso existe o 180, o SEM, o Disque de Direitos Humanos. E para isso também existe o quê? Existem projetos como o nosso. O nosso trabalho, ele é a médio e a longo prazo. Nós não vamos colher
nossos frutos assim rapidamente. Nós sabemos disso, porque a educação é um processo. Mas, olha, desde que nós começamos em agosto do ano passado, lembra, você lembra? E nós demos o pontapé inicial na abertura da Semana da Diversidade, né? Com uma mesa lá no Guariba. Até agora, em agosto, que vai comigo, pelo WhatsApp, que ligam para mim dizendo da importância que foi ter conhecimento que ela nem imaginava que existiam aquelas informações. Por incrível que pareça, Giovana, e quem está nos assistindo nesse momento, tem pessoas que não têm ideia, noção nenhuma dessa lei, dessa legislação que ampara a mulher. A maioria das mulheres que nós conhecemos, não, eu posso dizer com toda certeza, que apesar dos 14 anos que vão se completar agora no dia 7 de agosto, eu não posso dizer com clareza a porcentagem, porque eu não sou uma estudiosa, nunca trabalhei fazendo estatística, então nós não podemos mencionar dados, mas eu imagino, pela minha vivência, quase 60 anos de vida, que existe principalmente nas periferias, nas grandes periferias das grandes cidades e daqui de Picos, nos bairros periféricos, e principalmente no entorno da zona rural, existe um contingente absurdo de mulheres que não têm ideia nenhuma, absolutamente nenhuma, desse embasamento jurídico que deveria estar na cabeça, na mente e na bolsa de cada mulher. Eu fiz uma oficina no Praça Morada do Sol, quando era coordenadora de lá, que eu nunca me esqueci. Eu consegui uma doação de cartilhas, que, por sinal, eu tenho um exemplar dela aqui. Eu tenho várias cartilhas da Maria da Penha, mas essa ela é icônica. Eu consegui essa cartilha, um lote dessa cartilha. Eu distribuí com as mulheres, eu pedi que elas levassem dentro da bolsa, em qualquer lugar onde elas estivessem, se fossem viajar, se fosse algum lugar. Porque, como nós não temos condição de aprender tudo que está aqui dentro e colocar na cabeça, então serviria de consulta, né? Nem nós mesmos, profissionais que trabalhamos, como assistente social que sou, nós não temos condição de colocar toda a legislação na nossa mente, mas nós usamos como consulta. E principalmente eu que atuo em várias frentes, vários segmentos, pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças, adolescentes, é impossível, humanamente impossível você guardar tudo na mente. Então, você utiliza o material. Professora Rosa, pode concluir aí, que eu vou dentro da sua fala eu construí 3 perguntas aqui importantíssimas, pode falar aí. Sim, então, só terminando a minha fala, eu mencionei ainda há pouco que a psicológica, eu chamava atenção, ressaltaria por isso, pela questão de ser silenciosa e acontecer dentro de casa e minar a autoestima da mulher, e essa mulher, com o tempo, vai perdendo o valor, a noção do seu próprio valor como pessoa. E não há nada mais triste no mundo, não há nada mais indigno no mundo, na minha opinião pessoal, no meu pensar, do que você perder a sua possibilidade de se considerar como pessoa, como ser humano, a sua dignidade, de você se ver como protagonista de sua vida, de você se ver como um ser humano que merece respeito e que é cidadã e que tem direitos. Não há nada pior do que isso. Se chama niilismo, ou seja, você se anula completamente, você deixa de existir, você é um anexo de alguém. Eu acho que aí é o fim, é o fundo do poço para uma mulher. Ela não se vê como tal, ela não se vê como pessoa. E, ao meu ver, a psicológica, por tudo que eu já li, por tudo que eu já vivenciei, ela propicia isso. A mulher termina deixando de existir para si mesma. Ela é só um anexo da sua casa. Ela é só a mulher que lava a roupa, ela só tem papéis sociais. Ela é a mulher que faz a comida, ela é a mulher que limpa a casa, ela é a mulher que leva os filhos para o colégio,
ela é a mulher que faz a tarefa, ensina a tarefinha para a criança, ela é a mulher servidora, ela é a mulher objeto, é para estar sempre linda, arrumada, e à noite ela tem que cumprir as suas, entre aspas, obrigações, mas ela não é um ser humano, ela não é protagonista, os desejos dela não são considerados, os direitos dela também não, ela não é vista como um ser humano, e isso, a longo prazo, é um absurdo, porque com a escalada da violência, ela pode se ver totalmente destruída enquanto pessoa, personalidade, ela não tem mais querer, ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, né? Ela não se compreende como mulher, ela não sabe da importância dela, e nós sabemos que existem mulheres vivendo assim, nesse momento, em todos os lugares, né? Vivendo apenas e simplesmente por viver. E para fechar a minha fala, eu falaria sobre a modalidade social, né? Eu já mencionei as demais, que são de suma importância, mas a social também, ela vem complementar a psicológica, porque automaticamente, quando você é vitimada pela psicológica diuturnamente, cotidianamente, vem a social. Você automaticamente termina sendo excluída. Você não participa mais de eventos, você não vai à missa, você vive quase em cárcere privado, né? Você não tem direitos a nada, a festas, você não tem direito ao lazer, não pode ir à academia. Chegam as raias do absurdo de não permitir que a mulher visite a família mais próxima. Então, essa é uma realidade que nos entristece muito. Essas duas modalidades, a psicológica e a social, provocando adoecimento e a nulidade da mulher. Ela se anula enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto protagonista de sua vida, enquanto cidadã, enquanto mulher, chegando ao ponto, inclusive, de não vivenciar a sua sexualidade, nem a sua reprodução, que nós sabemos que, por lei, vivenciar a sexualidade e a reprodução é um direito, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas é um direito assegurado até para pessoas com deficiência, que as pessoas não sabem disso. Quando eu palestro sobre isso, tomam um susto. Pessoas com deficiência têm direito à sexualidade e à reprodução. Agora, esse mês agora, uma ex-cliente minha, que mora na Coab, que é cadeirante, porque tem sequelas de paralisia cerebral, ela fez serviço social na RSA, uma menina linda, ela foi mãe, tem uma criança, nasceu esse mês. Eu entrei em contato com ela e dei 1000 vezes parabéns, porque uma mulher que não anda, em cadeira de rodas, que venceu paradigmas, que foi todas as noites para a faculdade dentro de um ônibus, enfrentando todos os obstáculos na cadeira de roda, uma menina jovem, bonita, ousou se relacionar sexualmente com um companheiro e ser mãe. Tem uma filha pequenininha de apenas 1 mês. Então, são essas pessoas que nos inspiram e que nos fazem acreditar que essa nossa luta, como esse projeto aqui, é válida, é importante. São atitudes como essas, são frutos como esses. Ontem mesmo, eu dei os parabéns a todos eles, numa TBT, na minha rede social, no meu Facebook, porque o ano passado, no dia de ontem, nós estávamos todos juntos num grande evento do São João Inclusivo, que ontem foi comemorado, dia 9 de junho, o Dia Estadual da Pessoa com Deficiência. Ontem, nós não pudemos estar mais juntos, só em sintonia, né? Tudo foi feito virtualmente. Então, essas pessoas, essas mulheres, que além de serem mulheres, também agregam a deficiência, né? Vários tipos de deficiência, múltiplas deficiências, são heroínas, são guerreiras quando elas quebram esses paradigmas colocados pela sociedade ultrapassada de que uma mulher com deficiência não tem direito, tem que viver em casa, não pode sair para estudar, não pode se relacionar sexualmente, não pode ter filhos, né? Não pode levar em consideração uma gama e um leque de direitos que ela possui como qualquer outra mulher. Isso é importantíssimo.
Professora, tá tão bom a sua fala. Acredita que nós só temos 5 minutos? Pois não, pode perguntar. Maravilhosa. O Instagram devia expandir esse horário de live para 2 horas, porque quando o assunto é bom, passa no piscar de olho. Quando a pessoa está falando muito bem, passa muito rápido. Eu já vi algumas lives por aí que não tem nada de interessante, é uma eternidade para terminar. E essa nossa... Aí eu construí dentro da sua fala aqui 3 perguntas que elas não podem deixar de ser respondidas por a senhora. Não precisa, são perguntas rápidas, mas que a senhora dê uma resposta na altura que a senhora sempre dá. Mulheres são machistas? Aliás, tem mulheres machistas? Sim, sim. Você vê que lá nas minhas oficinas presenciais eu coloco isso. Que quem reproduz o machismo dentro de casa, no seio da família, são mulheres, que já trazem da educação recebida das mães, que trazem das avós e assim sucessivamente, das avós. Por quê? Quando ela coloca um parâmetro de liberdade total e absoluta para o filho e de total clausura para a filha, ela já está estabelecendo aí o machismo. Ela está estabelecendo que o menino, filho dela, tem todos os direitos, ele pode acessar tudo e a todos, e a filha, não. A filha tem que viver em clausura, e ela trata de forma diferenciada a ambos. Ela diz que ama a ambos, que ama os filhos igualmente, mas na prática ela se comporta de outra forma. Os direitos do filho são amplos e os direitos da filha são eliminados. Muitas vezes a filha é maltratada, né? Apanha, né? Apanha. Eu conheço meninas, adolescentes que já tentaram suicídio, já tratamos de algumas, porque apanhavam diariamente, não podiam colocar batom, não podiam ir para uma festinha, não podiam usar uma roupa mais curta. Já o filho tinha direito, menor de idade, a sair na moto toda noite, a beber, né? Então, quando uma mãe estabelece parâmetros diferentes para os filhos baseado apenas no gênero, ela já está sendo machista, né? Ok. Quando ela começa... Ok, porque na verdade o tempo está correndo. Agora, outra pergunta. O sofrimento, as mulheres trans, elas têm um maior sofrimento do que as mulheres cis? Sim, isso é óbvio, é o chamado óbvio ululante. Porque eu voltando lá atrás na minha fala, há mulheres que elas não são vítimas de apenas uma modalidade única de violência. Ela é vítima de um combo, né, completo, de um elenco, né? Então, as mulheres trans, via de regra, embora nós já tenhamos mudado isso, né, desde a sua primeira caminhada, né, que na época nem se chamava ainda, era só Parada da Diversidade, não se chamava semana, né, que era só no único dia, você fazia o seminário e fazia a parada no dia seguinte, não tinha toda essa logística que tem hoje, que você faz, que você foi crescendo e evoluindo e agregando valores. Você lembra como nós éramos recebidos? Faça o parâmetro como nós somos recebidas hoje, quando fazemos qualquer atividade, quando você propõe qualquer atividade. A diferença é gritante. Por quê? Porque de lá para cá, a mulher trans, né, e os trans de um modo geral, são vistos de outra maneira hoje. Tudo por conta dessa ação que foi feita, que é feita todo ano, que é trabalhada, que é pensada. Quando você termina, eu já ouvi você dizer isso várias vezes. Quando termina uma semana, você já começa a pensar na próxima, que só vai acontecer no ano seguinte, mas você já começa a trabalhar, né? Você começa a... Pronto, eu acho que essa resposta sua aí foi excelente. Agora tem outra rápida aqui antes, porque eu quero salvar o vídeo para a gente não perder. Eu não posso deixar a hora acabar e eu preciso salvar o vídeo. Deixa eu falar, professora, uma resposta rápida sua aqui. Ser mulher é só dar à luz? Não, absolutamente, né? Quando você não dá à luz, você continua sendo mulher. Mulher é muito mais do que isso. A maternidade é uma característica da mulher
que pode ser abraçado ou não, é um direito dela escolher ser mãe ou não ser mãe. Isso não diminui nada o valor dela, porque a maternidade, como as pessoas costumam dizer por aí, que é instinto maternal, não é verdade. A maternidade é uma construção social. Eu me construo e eu me preparo e eu decido ser mãe. Há casais que costumam decidir não ser pais e essa mulher não deixa de ser mulher. A Simone de Beauvoir, por exemplo, e o marido, o ícone do feminismo no mundo inteiro, ela decidiu não ser mãe. E ela viveu a vida toda com o companheiro dela, que era tão importante quanto ela, né? Foi tão importante quanto ela para o mundo. As obras deles são importantíssimas, mudaram paradigmas, são icônicas. Eles não tinham filhos, porque eles assim decidiram. Então, se você não tem filhos, você não deixa de ser mulher, você continua sendo mulher. Mulher é muito mais do que ser. Perfeito, professora Rosa. Olha, tem tantos comentários aqui, eu não li nenhum, mas tem centenas de comentários de pessoas te parabenizando, de pessoas elogiando a live, pessoas elogiando a fala, da importância dela para poder eles fazer o seu juízo de valores de cada situação. E assim, eu queria agradecer muito à professora Rosa, que se predispôs às 8 da manhã. A gente pensou nesse horário de 8 da manhã, porque seria o horário que nós começamos as atividades por onde a gente anda, né, professora? Mas eu penso que a próxima a gente vai marcar por volta de 9 horas, que é a hora que as pessoas, muita gente está acordando, e a gente vai ter outras, galera, porque é um projeto, então a gente vai ter outra. Semana que vem a gente tem outra com a professora Rosa e outra com a professora Joana também, que é uma das componentes do projeto. Amanhã, às 8 horas, a gente tem com a professora Joana Dark, que ela vai falar sobre leis que protegem as mulheres e protegem todas as mulheres, incluindo aí as mulheres trans. Mas eu quero agradecer profundamente a todas as pessoas que nos acompanham agora às 8 da manhã, em especial e muito, 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 muito a professora Rosa, e queria que você deixasse aí suas palavras finais rapidinho, senão vai acabar porque temos 1 minuto só. Eu é que agradeço. Saiba você que eu nasci em 1961, eu nunca imaginei que um dia eu estaria fazendo isso. É a minha primeira live, eu estou emocionada, né? É um sentimento assim que não tenho nem palavras para dizer. Espero ter contribuído de alguma forma. Gostei imensamente, só estou aqui nesse momento pela ajuda do meu filho, que entende tudo de tudo, foi quem proporcionou tudo isso, quem cuidou de todo esse aparato. A produção, olha, ela tem até produção, gente. Filho, e que é meu tesouro nessa vida, que eu amo muito, que é o divisor de águas da minha vida, foi ele quem proporcionou tudo isso, Tá bom. me ajudou. E eu estou muito feliz. Beijo no coração de todos vocês. Beijo, professora Rosa. E fica com Deus. Vamos seguir adiante na luta. Beijo. Beijo. Até a próxima. Encerrar o vídeo.